Então, só para relembrar aqui, na nossa discussão passada, né, a gente terminou uma parte mais anterior ainda do modelo padrão, dos modelos sigma não lineares, foi na aula 5. E na aula 6 a gente começou, deu as motivações, assim, o cenário geral para a violação da simetria de Lorentz. E a gente começou a abordar um modelo especial, que é o modelo de Carroll-Field-Jacquier. Daí tem a discussão sobre a quebra da simetria de Lorentz, é muito ampla. Eu vou fazer o seguinte, eu estou, como o curso é dirigido a vocês, mas também a pessoas que têm menos formação que vocês que estão mais longe, eu estou primeiro trabalhando o modelo de Carroll-Field-Jacquier, mais em detalhe, porque tem muitos aspectos dele que podem ser trabalhados e que organizam um pouco a visão sobre aspectos físicos desses modelos com quebra da simetria de Lorentz. Provavelmente na próxima aula eu vou já começar a fazer a coisa numa visão mais geral, aspectos mais gerais, e relacionar melhor a quebra das, algumas possibilidades de tratar a quebra da simetria de Lorentz como teoria efetiva, um pouco na linha do Myers-Kospelov, né? Porque o modelo de Carroll-Field-Jacquier, ele não vai na linha do modelo das teorias efetivas, no sentido de buscar um cutoff e fazer a correção dos termos novos a partir desses operadores ditos irrelevantes. Ele vai mais na linha de uma desotropia, e a gente coloca a possibilidade de gerar um modelo que tem as simetrias de Gauge, mas não tem a simetria de Lorentz. Um pouco inspirado na ideia de que há algum valor esperado no vácuo de um campo tensorial, quer dizer, um valor esperado no vácuo de um campo que tem spin não zero, e que por isso quebra a simetria de Lorentz. Mas depois nós vamos dar uma olhadinha num aspecto um pouco mais geral. Então, só para poder fixar melhor as ideias, eu vou trabalhar algumas coisas que nós falamos, né, da quebra da simetria de Lorentz, no caso especial do modelo de Carroll-Field-Jacquier, que foi o modelo de 1990. A discussão da supersimetria em conexão com a quebra da simetria de Lorentz, nós vamos fazer também, mas mais na parte final dessas aulas aqui. Que só para também organizar um pouco a nossa agenda, na semana que vem, sexta-feira, como eu tenho um evento fora, né? Na quinta e na sexta eu vou estar fora do Rio, o Yuri vai começar a parte dele de teorias de campo quirais, Chiral Perturbation Theory. Então o Yuri vai dar provavelmente a aula da semana que vem, eu não sei se ele vai ter pique para dar assim, uma aula mais longa, mas ele deve fazer pelo menos 2 horas. E depois ele faz mais um pouco. Eu acredito que o Yuri precisa de 3 encontros com vocês para fazer a parte de teoria de perturbação quiral, que é a parte mais ligada a teorias efetivas para bósons de Goldstone. E aí eu volto, quer dizer, mas aí eu vou estar intermediando. Semana que vem ele vem, na outra semana eu já estou aqui, e aí a gente volta para a quebra da simetria de Lorentz. Tá? Então vai ficar agora o curso meio intermediado entre quebra da simetria de Lorentz e teoria de perturbação quiral. Então na aula passada a gente tinha já colocado a ideia do modelo de Carroll-Field-Jacquier, na aula que a gente deu na aula 6, a ação, tínhamos colocado aqui. Agora tem 2 aspectos que eu queria, quer dizer, aspectos físicos que a gente vai querer discutir aqui, que são interessantes, né? Quer dizer, as relações de dispersão, elas abrem uma série de discussões, quer dizer, as relações de dispersão, a questão especial, né, da velocidade de grupo, poder ser supraluminal ou não, essa discussão, e um outro aspecto das relações de dispersão, que é a possibilidade de a gente de ter configurações correspondentes a fóton massivo, né, com a massa do fóton. Então, e outro aspecto também interessante é a birrefringência. Nem todos os modelos que têm quebra da simetria de Lorentz apresentam birrefringência, mas esse modelo aqui especial ele apresenta a birrefringência no vácuo. Claro, a birrefringência é uma qualidade já conhecida de modelos, né? Quer dizer, de teoria de eletromagnetismo em presença de materiais, mas no vácuo é algo mais novo, né? Então a gente vai discutir essa questão aí e depois vamos ter, alguns outros, deixa eu pegar aqui, vou pegar alguns outros aspectos. Isso aqui é um trabalho que a gente tem, mas que está em andamento ainda, mas eu já estou pegando os resultados aqui, ligados a transporte de energia, quer dizer, a dissipação de energia devido à violação da simetria de Lorentz.
tem um fenômeno interessante, né? Que é o fenômeno da luz cansada. É uma discussão que foi levantada por Einstein lá na década de 30, né, em que são modelos que na astrofísica se busca a possibilidade de a gente chegar a situações em que a frequência de propagação da luz ela vai caindo com a posição, com a distância que a luz percorre. Então, você tem uma frequência que já não é mais constante, mas a frequência pode depender do tempo e da posição. Bom, então, só para chamar a atenção de vocês, a gente só para retomar a discussão, nós tínhamos escrito as equações de campo dessa forma, deixa eu colocar aqui. Eu estou fazendo só o quero field aqui, não vou fazer no caso do CPT par. Nós tínhamos falado na aula passada sobre exatamente quero field aqui, né, e quebra, né, a simetria, e quebra a simetria CPT. Então a gente tem aqui a equação de campo, era essa que eu vou colocar aqui em forma covariante, né. Aqui é o vetor de fundo que nós tínhamos introduzido, já vou relembrar para quem não está lembrado, da forma aqui do Lagrangiano, então dual. Vamos supor que a gente tem uma corrente externa. Então, eu só estou lembrando aqui que o nosso Lagrangiano que nós consideramos de partida é esse aqui, é menos 1/4. Já vai acoplar com uma corrente externa. Bom, então esse termo aqui que era crucial, que nós discutimos na aula passada, então nós discutimos a questão da... eu acho que isso aí deve estar claro aí para o Osório, né, e talvez o Osório já tenha discutido com vocês, que é a questão da quebra de Lorentz no sentido passivo e no sentido ativo, no sentido de mudança, quer dizer, transformações de Lorentz no sentido de observador e transformações de Lorentz no sentido de partícula, né? Aqui a gente tem duas situações. Eu tenho essa ação, só para relembrar o que a gente falou na aula passada. Esse vetor aqui é um vetor de fundo, é um campo de fundo que nós falamos. Pode provir, por exemplo, de uma espécie de um mecanismo de Higgs, né, para um campo vetorial. Tem um trabalho no grupo do Kosterlitz, que tem aquele modelo da eletrodinâmica, da Bumblebee Electrodynamics, né, em que, por exemplo, um campo vetorial pode adquirir valor esperado no vácuo não trivial. Se nós temos simetria de Lorentz, obviamente esse valor esperado no vácuo aqui vai ser identicamente zero. Mas, se houver então um valor esperado no vácuo de um campo que tem spin não trivial, necessariamente a simetria de Lorentz está quebrada. Então, nesse caso aqui, esse vetor V, nós discutimos na aula passada, possíveis origens para esse vetor de fundo. Esse vetor de fundo pode vir de uma situação em que nós tenhamos gravitação, e esse vetor de fundo pode estar ligado a alguma componente da torção, sobretudo no caso do modelo padrão, né, se a gente acopla o modelo padrão, os férmions do modelo padrão com gravitação, a gente pode ter um condensado fermiônico que vai dar origem a componentes da torção. Isso aqui pode estar ligado a uma família de férmions do modelo padrão que se condensaram, né, no universo primordial e que chega até nós sob essa forma. Então tem várias maneiras da gente tentar entender a origem desse vetor. Mas esse é um vetor de fundo, ele não faz parte do sistema cuja dinâmica eu estou estudando. Eu estou estudando o campo eletromagnético. Então o campo eletromagnético, a gente faz pelo princípio variacional, a gente tira essa equação de campo ali em cima. E aí a gente tem dois tipos de transformações de Lorentz que a gente pode fazer. A gente pode fazer as transformações no sentido passivo e as transformações no sentido ativo. Quer dizer, quando a gente estuda simetria em teoria de campo, lá nos trabalhos originais do Wigner, né, a gente tem como implementar uma simetria numa teoria de campo. Então a simetria pode ser implementada, por exemplo, à la Wigner. Então significa que a simetria é uma simetria do Lagrangiano ou da ação e é uma simetria também do estado fundamental. Quer dizer, os próprios
estados, né, as partículas, as massas das partículas são organizadas em multiplates porque a gente implementou a simetria de um modo unitário. Mas a gente pode, em teoria de campos, ter a quebra espontânea de simetria e a simetria só aparecer no lagrangiano, mas não aparecer nos multiplates de estados. Mas, independentemente da forma de implementar a simetria, nós temos dois modos de verificar a simetria numa teoria de campo. Do ponto de vista passivo, que é o ponto de vista em que o meu sistema físico está aqui. Eu tenho esse sistema S. A simetria que eu vou observar do ponto de vista passivo é passivo no sentido de que eu não mexo no sistema, mas eu mexo no observador. Eu posso passar, por exemplo, desse observador para esse observador. Então, digamos, eu teria esse observador O e passaria para esse observador O'. Eu estou dando um exemplo só gráfico, né, de uma rotação de eixo. Mas aí, o meu sistema fica intacto, eu tenho dois observadores distintos observando o mesmo sistema. E aí a gente observa, a simetria se realiza, né, se por exemplo for uma teoria, uma descrição quântica, que as amplitudes de probabilidade para os processos físicos desse sistema vistas por O e vistas por O' são invariantes. Então, eu tenho uma simetria que os dois observadores, apesar de fazerem medidas individuais diferentes, as amplitudes coincidem. Esse é o ponto de vista passivo. Do ponto de vista ativo, eu mantenho meu sistema físico, eu tenho um observador e tenho aqui o meu sistema físico. Ao invés de eu mexer no observador, eu vou mexer no sistema físico. Por exemplo, eu vou fazer uma transformação no meu sistema. Eu levo o meu sistema de S para S'. Então, eu faço a transformação diretamente em cima do sistema. E aí, veja, a dinâmica desse sistema e a dinâmica desse sistema, elas vão ser regidas pelas mesmas equações. Então, eu mexi no sistema, mas não mexi na física do sistema. Fiz a transformação no sistema sem alterar os resultados físicos. É um pouco o ponto de vista da física de partículas, né? Na física de partículas, a gente não roda o acelerador, a gente roda a amostra. Então, eu posso pegar uma amostra em Genebra, né, próton-próton estudando em Genebra, ou posso estudar próton-próton na UERJ, ou posso estudar próton-próton no Fermilab. E aí eu estou simplesmente manipulando a minha amostra. E a física, os processos que vão estar envolvidos, as conduções de partículas, vão ser independentes, né, da situação em que eu coloco o meu sistema físico. Aqui não. Aqui é um ponto de vista mais, vamos dizer, da astrofísica, da cosmologia. Eu não mexo no sistema físico, eu não posso rodar o Sol, nem posso rodar a galáxia, mas eu posso passar de um observatório para outro observatório. Do ponto de vista, então, que a gente chama de passivo. O sistema físico fica intocado, e aqui não, o sistema físico é tocado. Isso também é chamado de, digamos, transformações de observador, e aqui é chamado de transformações de sistema, ou transformações de partícula. Particle transformations, e aqui observer transformations. Então a gente pode usar. Agora, a simetria, ela existe quando eu posso estudar a simetria, tanto de um ponto de vista passivo, quanto de um ponto de vista ativo. E os dois pontos de vista são equivalentes. Então a gente tem uma perfeita equivalência. Eu posso ter a simetria escolhendo o modo de trabalhar. Aqui, então, quando se discute a quebra da simetria de Lorentz, muitas vezes se pensa, se quebra a simetria de Lorentz é porque eu violei princípios fundamentais da relatividade, eu estou dizendo que agora a luz não é mais um absoluto, que os observadores inerciais não são mais equivalentes. Não é nesse sentido. A gente está dizendo que a gente quebrou a equivalência do ponto de vista passivo e do ponto de vista ativo de observação. Do ponto de vista passivo, ou seja, eu não vou mexer no meu sistema físico, eu vou mexer no observador, então eu vou fazer uma transformação de Lorentz. Então, se eu passo desse observador e faço uma rotação, faço um boost de Lorentz, não importa, eu estou mudando o observador. Então, quando eu mudo de observador, eu vou ver todo mundo novo. Então, eu vou ter que o meu velhinha eu faço uma transformação de Lorentz, quando eu rodo, eu mudo de observador, eu vou automaticamente ver todo mundo transformado. Então, eu vou ter aqui o meu alinha I, essa lambda I capa, e vou ter aqui o meu F' capa lambda. Estou colocando em forma contravariante para não precisar colocar a matriz de Pauli, pelo menos assim transposto. Vamos trabalhar com a forma contravariante aqui. E aqui eu tenho a lambda capa ρ, transformações de Lorentz, lambda sigma,
F rho sigma. E aí, claro, eu vou dizer esse termo aqui, se eu colocar aqui tudo linha, e colocar essas transformações aqui, tem 4 transformações, tem esses 4 F's, isso aqui vai me dar exatamente o determinante de lambda. Mas as transformações de Lorentz próprias têm determinante mais 1. Então, esse termo aqui, escrito tudo por linha, se eu agora substituo tudo, ele vai dar a mesma coisa. Então, esse termo fica invariante, é invariante de Lorentz. Ou seja, eu transformei, inclusive, o fundo. Transformei todo mundo, porque basicamente o que eu fiz foi isso. Eu tenho meu sistema físico aqui, e aí eu vou fazer uma transformação de observador. Então, esse observador, se eu tenho um vetor V, vamos dizer, fixo assim, esse observador vai ver um vetor assim, mas esse observador aqui vai ver esse vetor rotacionado. Então, a transformação passiva, ou a transformação de observador, ela muda todo mundo. Agora, do ponto de vista ativo, eu vou fazer a transformação do meu sistema físico em questão. Então, esse vetor aqui, ele não pertence ao meu sistema físico. Esse vetor aqui é um vetor de fundo, que, por exemplo, que permeia o meu espaço-tempo. Então, o meu sistema físico é o campo eletromagnético, é o A e é o F. Então, por transformações ativas, transformações de partícula, eu vou fazer uma transformação de Lorentz no A e vou fazer uma transformação de Lorentz no F, no field strength. Mas eu não vou transformar esse objeto aqui. Então, vão me aparecer 3 matrizes lambda. Vai aparecer uma transformação de Lorentz aqui e vão aparecer 2 transformações de Lorentz aqui. Eu tenho 3 transformações de Lorentz, não 4. Então, eu não vou poder fechar o determinante de lambda igual a 1. Então, vai sobrar uma transformação de Lorentz, vai sobrar aqui. Então, esse termo agora, transformando só esse cara e esse cara, esse termo aqui não fica invariante. Quer dizer, eu botaria aqui, eu não mexo no V, porque a minha transformação é ativa, eu vou botar só o meu sistema físico. É como se eu tivesse, sei lá, um campo magnético externo fixo no laboratório e eu colocasse aqui uma amostra. Então, eu vou rodar a minha amostra, mas não vou mexer. Esse campo aqui é um campo dado. Eu estou fazendo uma transformação ativa, eu vou mexer só no meu sistema. Então, claro, esse meu sistema agora, se eu mexo nele, ele vai ter uma interação diferente com o campo magnético. Ele pode estar mais próximo, pode ter algum ângulo de rotação. Então, a transformação ativa, ela não é uma invariância. Então, quando a gente fala quebra da simetria de Lorentz, a gente está falando nesse sentido. Do ponto de vista de observador, eu tenho invariância de Lorentz perfeitamente. O lagrangiano é invariante de Lorentz. Do ponto de vista das transformações de partícula ou ativas, não. Porque eu tenho um fundo, e aí eu imagino que esse fundo é alguma coisa fixa, que eu não vou mexer. Então, é nesse sentido que a gente está falando. Então, tem alguma origem, claro, para essa anisotropia que a gente vai observar aqui. Então, a primeira coisa que a gente tirou foram as equações de campo aqui. Eu não vou abrir, né, porque aqui, a gente até fez isso na aula passada, a gente escreveu a partir daqui as 4 equações, quer dizer, as equações de Marx, a gente tinha visto lá, aparecia uma divergência no campo elétrico, e aqui aparecia esse vetor de fundo, né, com campo magnético igual a ρ. Depois nós temos Faraday-Lentz intocado, Gauss magnetismo intocado, e aqui aparecia uma equação que era assim, rotacional. Acho que eu tenho só para ver os sinais aqui. Rotacional de B menos V0B mais V vetorial campo elétrico, igual aqui a corrente de deslocamento e aqui a corrente de convecção, a corrente de carga. Então, essas aqui seriam as equações de Maxwell homogêneas. Claro que as outras 2 equações ficam intocadas, porque elas são identidade de Bianchi, né? Essas 2 equações aqui, elas não têm nenhuma percepção do fundo, elas são identidades. Então, as 2 equações homogêneas não mudam. Mas agora a gente tem a influência desse vetor aqui e aqui. Então, a gente começa a ver que a gente pode ter, por exemplo, um campo magnético-estático. Ele pode ser fonte de um campo eletrostático. Se esse campo magnético aqui for um campo magnético estático, não houver nenhuma dependência do tempo, eu não preciso, né, só da equação de Faraday-Lentz para ter um campo magnético não trivial, um campo elétrico não trivial às custas, né, da equação da indução de Faraday.
eu posso ter um campo magnético externo, um campo magnético estático, e ter fonte para o campo elétrico. Porque aqui é a mesma coisa, né? Eu não preciso ter corrente de deslocamento, basta ter um campo elétrico externo para que ele possa ser fonte do campo magnético. Então tem essas modificações. Isso aí é uma coisa simples, né? Está estudado também, tem um trabalho do Posteletsky, com um dos colaboradores dele, que eles tiram configurações de campo especiais, né, para essas equações. Quer dizer, isso aqui está amplamente divulgado na literatura. Vamos olhar então as relações de dispersão que saem daqui. Para a gente tirar, vamos imaginar o seguinte aqui. Vamos imaginar que a gente esteja trabalhando agora na ausência de cargas e correntes externas. Eu estou no vácuo, né? No vácuo no sentido de que tem uma isotropia que permeia o vácuo. Então nós temos a equação com J igual a zero. Mi, né? Mi aqui, mais V mi igual a zero. Normalmente, né, o que a gente faz, né, para tirar a relação de dispersão, a gente basicamente usa a equação, vamos dizer assim, a gente usa as equações aqui de identidade de Bianchi, né, equação homogênea, né, mi de rho, mi, igual a zero. A gente pegando essa equação aqui, a gente pode basicamente tirar a divergência dessa equação aqui, dessa equação toda, então a gente vai ficar aqui D'Alembertiano do F e ρ. Mas aí depois aqui a gente vai ter dni, aí vai ficar dni, F por mi. E aqui vai ficar dρ, dni, F mi. E aqui eu uso as equações de campo. Uso dni, F mi, em função do V e do F til, e aqui eu vou usar as equações de Maxwell, né, essas equações ali, e vou reescrever F til em função de F. E aí eu vou ganhar uma equação de segunda ordem toda para F. Então eu vou ter uma equação com D'Alembertiano de F, quer dizer, aqui eu vou usar, que isso aqui posso trocar a ordem aqui, né, esse termo aqui fica menos dmi F mi. Eu só estou dando a ideia, são cálculos simples que vocês podem reproduzir rapidamente. E aí dmi F mi ρ, isso aqui pelas equações de campo, ali é menos Vmi F til dual mi ρ. E aí eu agora escrevo esse dual em função do F, e aí eu tenho uma equação só para F. Né? Essa equação, claro, é uma equação matricial, e aí o determinante dessa matriz tem que ser diferente, tem que ser igual a zero para nos dar as relações de dispersão. A gente vai ter algo desse tipo aqui. Um operador O mi F mi ρ igual a zero. Então, para eu ter configurações de campo não trivial, essa matriz aqui tem que ser singular. Então, o determinante desse operador aqui tem que ser igual a zero. Daí eu tiro as minhas relações de dispersão. Então, a relação de dispersão que sai daqui, dá isso aqui para nós. Eu só tenho ela aqui, mas ela é simples, ela dá K4, então eu vou usar o vetor, vou passar para os passos de Fourier, eu vou escrever a minha equação de campo de segunda ordem para F nos passos de Fourier, usando aqui o quadro, o vetor de onda K1000, o quadro vetor de onda, e a gente ganha essa relação aqui. K2, né, mais Vmi, Kmi, V2, K2, e aqui menos V, escalar K ao quadrado igual a zero. Então essa é a nossa relação de dispersão. Deixa eu pegar aqui. Às vezes eu troco o sinal daqui com aqui. Mas eu acho que é mais V2, K2. Isso, Kmi, mais V2, K2, menos V escalar K ao quadrado. Então essa aqui é a nossa relação de... aqui é K4, perdão. K2 ao quadrado. Então nós temos uma relação de dispersão que agora é quártica. Já não é mais uma relação de dispersão. Claro, se V for igual a zero, eu tenho que K4 é igual a zero, K2 é igual a zero, eu tiro a relação de dispersão tradicional, que é ômega igual a K, a relação de Maxwell. Mas agora eu tenho essa relação aqui não trivial. Então, para a gente observar, para a gente poder ter alguma informação sobre a relação de dispersão com mais detalhes, é melhor a gente abrir isso aqui em termos de frequência de vetor de onda. Lembrando só que o nosso Kmi, então eu estou fazendo C igual a 1, né? É o ômega K. Então a gente ganha essa relação de dispersão aqui, em geral, né? Ganha, só substituir isso aqui por ômega K, tá certo?
Então a gente vai botar aqui essa relação. Vou fazer aqui a seguinte, uma relação desse tipo. Ômega 4, quando eu elevar esse termo aqui ao quadrado, isso aqui é K2 ao quadrado, vai aparecer uma frequência quártica aí. Vai aparecer, vou botar aqui que é mais complicado, a coisa, vamos só para. Aqui vai aparecer o seguinte, aqui vai aparecer esse V2 aqui, claro, é V0 ao quadrado menos V2. Estou pensando no sentido da métrica de Minkowski, né? São os quadrados, né? São os vetores quadrados no sentido quadridimensional. Mas aqui desse termo aqui, vai sair um termo interessante que vai ser ômega, aqui o ômega está aqui com V0. Isso aqui é menos ômega, menos kappa, escalar, ou menos V escalar kappa, vou colocar assim. Quando a gente faz esse produto escalar aqui, né, quer dizer, esse aqui é o espaço de Minkowski, que é a componente zero desse, vezes a componente zero desse, menos o produto escalar. E isso aqui está ao quadrado. Então, nós vamos gerar aqui um termo em ômega 2, mas vamos gerar também um termo em ômega, um termo linear aqui. Não vai aparecer. Então, aqui a gente tem, daqui vai sair um termo em ômega 4, em ômega 2, e claro, independente de vai sair o nosso termo ômega 2 menos K2 ao quadrado. Daqui vai sair o termo em ômega 2 também menos K2. Então, daqui sai frequência quarta potência e frequência ao quadrado. Daqui sai basicamente só uma frequência ao quadrado, claro, um termo independente da frequência. A estrutura da equação seria essa aqui, um ômega 4, que está saindo daqui. Depois vamos ter um termo, um coeficiente A, claro, esse coeficiente A vai depender do vetor de fundo, vai depender do próprio vetor Vm, quer dizer, vai depender do V0 e do V. Isso aqui com ômega 2. E a gente vai ter um termo linear. A gente vai ter o termo linear que vai sair daqui. Claro, se o V0 for diferente de zero, isso aqui vai me dar um termo que vai depender de V0 e V escalar K. Opa, perdão, esse termo aqui vai depender também de K. Deixa eu colocar aqui. Quando eu vou produzir um termo aqui, o termo quadrático que vai sair daqui vai ser menos 2 K2 ômega 2. Então, o coeficiente do ômega 2, ele vai poder depender do fundo V, mas vai depender do vetor de onda K também. Então, isso aqui vai poder depender do próprio K. E tudo isso aqui vezes ômega 2. E depois o termo linear em ômega, que vai sair exatamente daqui. Vai ser 2 vezes V escalar K, V0 ômega. Então, sai daqui um termo em ômega e sai daqui um termo C igual a zero. Então, a estrutura da relação de dispersão é essa aí. Claro que interessa para nós saber a relação de dispersão, quer dizer, eu vou ter, a pergunta é, será que para K igual a zero, né? A gente só vamos botar aqui de novo a relação de dispersão que a gente tinha aqui, K2, ômega 2, menos K2 ao quadrado, mais V2, né, que é V0 ao quadrado, menos V2. Isso aqui é o V2, vezes o K2. Ômega 2 menos K2. Que é o termo que era V2 K2. Depois o termo com produto escalar. Menos V0 ômega menos V escalar K. Essa aqui é a relação de dispersão completa, igual a zero. Quadrado igual a zero. Então, isso aqui é o V escalar K ao quadrado. Isso aqui é o V2 K2 e isso aqui é o ômega 2. Bom, se o K for igual a zero, imagina que eu tenha vetor de... Vamos pensar na relação onda-partícula. Que esse K está relacionado, se eu pensar no fóton, não estou pensando numa radiação, mas no fóton, num quantum de radiação. P igual a H, vamos esquecer o H cortado. Não, H cortado, P ou K. Então eu vou ter, na verdade, essa relação vai ser energia, eu posso pensar que isso aqui vai ser energia ao quadrado, isso aqui vai ser momento ao quadrado. Isso aqui vai ser retornamento, aqui vai ser T2 menos T2. Estou só fazendo, né, o princípio da complementaridade, transformando a onda em partícula. Aqui vai ficar V0E, e aqui vai ficar menos V escalar P.
Então a gente pode observar o seguinte: se o momento for zero, esse termo aqui é zero, esse termo aqui é zero, esse termo aqui é zero. Eu vou ter uma equação que vai ser, se o momento é igual a zero, eu vou ter essa equação aqui, é 4, pegando uma situação de momento zero. E aí eu tenho a relação de dispersão, por exemplo, é em função de P. A pergunta é, se o momento for zero, a energia é zero, isso significa que a relação de dispersão, quer dizer, eu não tenho a condição de ter partícula, eu não teria a condição de ter um fóton massivo. Mas se eu tiver a possibilidade de, para momento zero, ter uma energia não trivial, isso significa que eu devo ter alguma energia de repouso. Então, se a gente faz um momento igual a zero, nessa equação, só experimentando, fazendo um momento igual a zero, aqui vai ficar esse termo aqui, que na verdade é o V2, né? É o V2 quadridimensional, e aqui vai ficar só um V2. Momento igual a zero, e aqui fica menos V0 ao quadrado, é 2, igual a zero. Mas esse cara aqui, justamente, ele é V0 ao quadrado, é 2. Então, esse cara aqui vai cancelar com esse aqui. Então, a gente vai ter V0. O V0 ao quadrado daqui vai cancelar com V0 ao quadrado, é 2 daqui. Então, quem vai sobrar aqui no final do dia vai ser o V ao quadrado, igual a zero. Então, essa condição aqui, vai ficar menos V2. Então, daqui eu tiro a seguinte condição, duas soluções que eu tenho ali, ou é 2 é igual a zero, ou energia zero, ou é 2 é igual a V2, ou seja, é igual a módulo de V. Então, isso me diz que esse vetor de fundo, ele pode estar, no fundo, me dizendo que essa onda, quando se propaga, ela vai ter modos de propagação que vão corresponder à onda eletromagnética de fóton massivo. Na visão de partícula, eu posso gerar uma massa para o fóton a partir desse termo aqui. É só pensar na relação de dispersão. Se a gente faz momento igual a zero, se a energia é diferente de zero, é porque eu tenho alguma massa de repouso não trivial. Então, só para dizer, uma primeira informação que já sai daí, é que a gente sabe de antemão que essa situação pode dar origem a um fóton massivo. E aí, claro, o fóton massivo está ligado diretamente a esse vetor de fundo. E nós temos limites experimentais muito bem definidos hoje, os limites experimentais para a massa do fóton. A gente tem limites bem estabelecidos na faixa de 10 a menos 55 kg, né? Na faixa de 10 a menos 27 GeVs, ou 10 a menos 18 elétrons-volts. E aí, com isso, a gente pode fixar alguma informação sobre esse vetor de fundo. Esse módulo de V, ele deve ser algo que deva corresponder aos limites que nós temos, por exemplo, para a massa do fóton. Estou só chamando a atenção disso inicialmente, né? Isso aí é só para motivar um pouco a importância, né, da relação de dispersão. Mas, em estudos, né, que a gente faz, a gente pode observar, aí eu vou dar uma referência de um trabalho que a gente fez aqui, mas ainda é um trabalho velho, de 15 anos atrás, e um grupo também na Klinkhammer, um grupo de alemães também fez. Nós fizemos de modos independentes, que é o seguinte: esse vetor de fundo, né? Aqui aparece, quer dizer, na relação de dispersão, a gente viu, aqui aparece, é uma coisa simples que eu quero falar com vocês, né? Aqui, na relação de dispersão, aparece esse vetor de fundo. E aí, a gente tem três possibilidades para ele. O vetor de fundo, ele pode ser tipo tempo, pode ser tipo luz, ou pode ser tipo espaço. Será que qualquer que seja o vetor de fundo, eu vou ter uma física consistente? O que significa uma física consistente? Será que os sinais que se propagam aí, eles respeitam causalidade? Será que essa onda eletromagnética é causal, no sentido, eu posso produzir um modo taquiônico? Né? De repente a gente pode ter uma relação de dispersão que vai produzir um modo taquiônico, ter uma correspondente, né? Uma energia, uma velocidade maior do que a da luz. Porque a gente tem que olhar o que sai daqui, a velocidade de grupo que sai daqui. Então, o que a gente mostra, nós fizemos um modo, e eu posso dar referência para vocês, não sei se a gente citou o nosso trabalho aqui, mas tem trabalho, certamente, acho que o Klinkhammer a gente deve ter citado também. Deixa eu olhar aqui.
Não é para ninguém consultar o trabalho, nem baixar o trabalho para fazer referência, não. É só se alguém quiser olhar com mais detalhe, vai ver lá, tem alguma coisa lá. Deixa eu ver se a gente cita o nosso trabalho aqui. É que eu não gosto muito de fazer autocitação, né? Às vezes o pessoal fica meio chateado que eu fico citando o trabalho dele, mas eu não gosto muito, não. Porque quem tem que citar são os outros, né, gente? Mas eu acho que ele faz isso. Ficar correndo atrás desses índices é muito, muito miserável, né, cara? A gente não quer participar desse jogo tão pobre. Acho que esse trabalho aqui, acho que a gente... Não é bem esse trabalho, mas esse trabalho aqui, ele foi um processo de conferência que a gente colocou, que é o seguinte, remarks, só para quem quiser verificar algum detalhe. Esse Maxwell Transscience que a gente fala aqui é o que era o fio do Jacquet. Maxwell Transscience. Nuclear Physics. D. 127. Trabalho aqui do nosso aluno, do primeiro autor, esse rapaz aqui fazia pós-doc conosco aqui. É o Antônio Pagani aqui do DPF. Então, nesse trabalho aqui, o que a gente mostra a gente calcula a gangue holandesa, a gangue holandesa da supergravidade, a gangue lá do De Witt, né, do Bernard De Witt, o nosso colega lá, o Eric Bexhoff, lá de Groningen, tem a turma grande lá, a famosa máfia da supergravidade holandesa. Tem a máfia brasileira. A máfia brasileira se estabeleceu bem com quebra de Lawrence. A máfia brasileira da quebra de Lawrence está no Maranhão. Os cangaceiros da quebra de Lawrence estão lá no teu estado vizinho, né? O pessoal do Maranhão aqui. Agora tem as rédeas da área aqui no Brasil, né? O Manelzinho lá com o Casano. Antigamente tinha os caras da Paraíba. Também, Paraíba também. O próprio Petrov, né? A máfia russa também. A máfia russa, a máfia maranhense, a máfia carioca e a máfia de Indiana, né? Lá o Indiana Jones, que é o Kosteletsky. Então, pessoal, a gente mostrou nesse trabalho que para não violar, independentemente de ter supersimetria ou não, no caso, mesmo sem supersimetria, vamos esquecer aqui essa supersymmetric extension, que isso aqui foi uma outra coisa, né? A gente olhou o próprio que era o fio do Jacquet para analisar se o modelo tem causalidade, ou seja, não produz táquios, se não produz ghosts, ele é um modelo unitário, o vetor V, ele tem que ser um vetor tipo espaço. Então, VMI space-like. Então, a saída mais, vamos dizer assim, a situação melhor para se formular uma boa teoria, quer dizer, uma boa situação, um bom modelo de quebra da simetria de Lorentz com essa anisotropia, é que essa anisotropia seja do tipo espaço, ou seja, V2 seja negativo. Se o V, Mi, for tipo tempo ou tipo luz, a gente pode produzir ou táquions, quer dizer, sinais que se propagam com velocidade maior do que a da luz, violando a causalidade,
ou podemos ter ghosts. Tem um trabalho muito bem feito, de outra maneira, muito bonito, do Pinkham, que foi publicado também no Nuclear Physics em 2004, que vai nessa direção. Ele vai e faz uma análise espectral do propagador do fóton nessa situação, e ele faz a rotação de Fick, faz toda uma análise uma análise canônica muito limpa e muito bonita, e mostra também que a situação física razoável seria VMI space-like, para evitar a presença de ghosts ou tacos. Então, se VMI é space-like, a gente pode trabalhar na situação que V0 é 0, eu posso escolher um sistema de referência, onde V0 é 0 e o V depende de 0. Isso aqui é uma escolha, né, quer dizer, uma possibilidade de eu ter um vetor space-like. Então a gente vai trabalhar mais a perspectiva. V0 igual a 0 e só o vetor V. O vetor VMI tem só a componente vetorial. Isso simplifica até razoavelmente a relação de dispersão. Então, no caso de a gente tomar esse vetor VMI, né, que a gente fundamenta essa escolha por esse resultado aqui, pelo resultado também do Pinkham, né? Não sei se a gente cita o Pinkham aqui, deveria ter citado algum ponto. Mas eu não vou ficar procurando aqui, porque tem muitas referências aqui, mas assim, é fácil identificar que esse trabalho do Pinkham é um Nuclear Physics também. Acho que é de 2000, acho que o trabalho dele saiu um pouquinho antes do nosso, 2002. Pode procurar lá. Então, isso dá a base para a gente escolher esse vetor, tipo espaço. Bom, e com isso, a gente tem a seguinte relação de dispersão. A relação de dispersão fica mais limpa, porque a gente perde o V0 e a gente perde o termo linear em ômega. Então, a relação de dispersão adquire essa forma aqui. Ômega 4 perde o termo linear, porque V0 é 0. Então, naquele termo que dava V escalar K, na relação de dispersão, em que a gente tinha V escalar K ao quadrado, antes era V0 ômega menos V escalar K. Quando eu elevava ao quadrado, eu produzia um termo linear em ômega, mas agora V0 sendo 0, eu vou aqui, esse termo vai me dar necessariamente um termo independente de ômega. Então, a relação de dispersão ela fica dessa forma aqui. Ômega 4 menos A ômega ao quadrado mais B igual a 0. Então, é uma situação bem mais fácil de resolver, porque é uma equação quadrática em ômega 2, onde esse coeficiente A aqui nada mais é do que 2 módulo de K ao quadrado mais módulo de V ao quadrado. Então, o vetor de fundo ao quadrado e o vetor de onda ao quadrado aqui. E o termo independente B, ele é módulo de K à quarta mais módulo de V ao quadrado, módulo de K ao quadrado, menos V escalar K, que é o produto escalar em tridimensional ao quadrado. Então, fica essa relação de dispersão. Bom, então, essa relação que está aqui, aí aqui, claro, a perda da isotropia está justamente aqui. A minha relação de dispersão não depende só do módulo de K. A minha relação de dispersão agora vai depender, esse termo aqui vai me dar módulo de V, módulo de K, e o cosseno do ângulo de propagação. Quer dizer, o vetor de onda, esse ângulo aqui, quer dizer, a gente tem uma isotropia nesse sentido. Mudando o ângulo, muda a relação de dispersão. A relação de dispersão não depende só do módulo de K. Então, deixa eu botar aqui a relação de dispersão. Eu achei mais interessante escrever a relação de dispersão assim. Então, a gente pode resolver essa relação de dispersão aqui para ômega 2. Eu tenho uma equação aqui, quadrática em ômega 2, então a gente pode resolver essa equação aqui em ômega 2. A gente obtém ômega 2, quer dizer, resolve-se em termos de ômega 2. Só estou dando uma
indicação rápida. E aí a solução fica dessa forma. Aí a gente vai mostrar que ômega 2 é igual a blá, 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 e a gente pode reescrever essa solução de uma forma mais concisa, que é assim, ômega 2 menos K2 igual a 1/2 do módulo de V ao quadrado, mais, aqui eu vou dizer o que é esse coeficiente A aqui, que a gente não devia nem ter colocado, né? Aqui botar um coeficiente aqui, alfa, chamei de A aqui, módulo de V, módulo de V ao quadrado, sobre 4, mais módulo de K ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, elevado a b. Esse alfa é mais ou menos 1. Essa solução aqui é simples, é só resolver essa equação. Essa aqui é uma equação quadrática com ômega 2, por isso que tem esse sinal mais ou menos aqui. Porque vão ser as duas raízes. Uma raiz vai ser ômega 2 com o sinal mais, e a outra raiz vai ser o ômega 2 com o sinal menos. Mas eu achei mais conveniente deixar assim, porque se a gente fizer o vetor de fundo igual a zero, a gente obtém exatamente a relação de dispersão de Maxwell, ômega 2 igual a K2. Agora, tem duas soluções aqui. Se a gente observar esse termo aqui, ó, aqui tem V2, aqui é V4, perdão, é K2, V2, tá certo, aqui é V2, tem a meio. Então, esse termo aqui, se a gente tomar alfa igual a 1, claro, alfa igual a 1, é obviamente ômega 2 é igual a K2 mais alguma coisa positiva, ou seja, ômega 2 menos K2, isso aqui é o kappa-mi e kappa-mi. K2. Então, com esse sinal alfa que eu tinha colocado aqui, com a raiz alfa positiva, com alfa igual a mais 1, que é o que sai dessa equação do segundo grau, que eu tenho duas soluções mais ou menos, né, eu tenho kappa-mi positivo, portanto, vetor de onda tipo tempo. Então, está tudo ok. Teria um fóton, que não teria o perigo de ter um negativo. Agora, se esse alfa fosse igual a menos 1, eu teria esse termo aqui. E aí, ó, esse termo aqui vai dar certamente negativo. Então, isso me daria um fóton tipo espaço. Então, vou deixar esse sinal aqui, quer dizer, a situação física melhor, quer dizer, a gente tem duas soluções aqui. Vamos deixar assim, mais alfa, para módulo de V, módulo de V. Então, quando eu tiro essa relação de dispersão, eu tenho duas raízes. A raiz que vai dar fóton tipo tempo, ou tipo tempo ou tipo luz, né? Quer dizer, claro, se o V for igual a zero, eu vou ter ômega 2, eu vou ter ômega 2 menos K2 igual a zero. Agora, se o V for diferente de zero, mas esse alfa pode ser mais ou menos 1, eu posso ter de vetor de onda tipo tempo ou vetor de onda tipo espaço. Então, eu estou deixando esse alfa aqui, mas claro que para a gente interessa soluções tipo tempo. Eu teria dessa relação de dispersão, né? As soluções que vão interessar vão ser soluções com ômega 2 positivo. Porém, observem que a velocidade de grupo, né, normalmente, a gente, quando tem a isotropia, né, a gente define a velocidade de grupo, em geral, como sendo a variação, quer dizer, a derivada da frequência em relação ao módulo de K. Isso aí seria uma situação em que a relação de dispersão só dependesse de módulo de K. E aí a gente tem uma isotropia e a velocidade de grupo, eu tiro direto o módulo dela. Mas agora eu tenho a isotropia. A minha velocidade, quer dizer, a minha propagação depende da direção. Esse θ aqui é o ângulo. Vamos dizer que o vetor de fundo seja esse e a onda esteja se propagando nessa direção. Então eu tenho uma dependência da relação de dispersão, não só no módulo de K, mas no ângulo, né, que dá a direção de propagação da onda. Então, eu não vou poder tirar a velocidade de grupo assim. A gente vai ter que tirar a velocidade de grupo componente a componente. Então, a melhor coisa vai ser derivar a relação de dispersão em relação a kappa-i. E depois, claro, a nossa velocidade de grupo em módulo vai ser a raiz quadrada, né, da velocidade de grupo componente i, velocidade de grupo componente i. Então, vou tirar o módulo, né, de v ao quadrado. Módulo de V.
Então não tem problema, a gente deriva. Agora, é claro que eu não vou precisar expressar, tirar de novo uma raiz quadrada, tirar aqui ômega 2, tirar a raiz de ômega. Eu derivo, faço a derivação implícita. Derivando essa relação aqui, diferenciando essa relação, isso aqui vai dar para nós 2 ômega de ômega menos 2 módulo de capa. E aí aqui é diferente, quer dizer, módulo de capa para nós é diferencial o módulo de capa, é raiz quadrada, né, de capa i. Então quando a gente tira a derivada disso aqui, vai ficar 1 meio de 1 sobre a raiz, é só fazer a derivação implícita aqui. Então fazendo a derivação implícita aqui, deixa eu colocar aqui a velocidade de grupo para nós, dá para nós isso aqui. Deixa eu só dar o resultado. Então a gente vai derivar implicitamente isso aqui, vai produzir 2, só para relembrar aqui, vai produzir 2 ômega de ômega, aqui vai produzir menos 2 módulo de K, de módulo de K. Isso aqui não produz nada, isso aqui é 0, aqui vai ficar alfa, módulo de V, e aí eu vou ter que fazer o diferencial, vai ficar 1 meio de 1 sobre a raiz disso e diferencia aqui, diferenciar em relação a capa aí. Vamos usar, quer dizer, a gente aqui posso até melhor fazendo assim, deixa eu apagar isso aqui, só para lembrar aqui, a gente deriva, né, eu acho melhor deixar a relação de dispersão expressa em termos, né, das velocidades, das componentes euclidianas, né, que é o que a gente tinha era basicamente isso aqui. Deixa eu reescrever aqui rapidinho. Essa equação ficou assim, ômega está aqui, ômega 2 menos K2, botando assim. Então, vou botar assim, ômega 2 menos módulo de K ao quadrado. Isso aqui é KI. Igual a módulo de V ao quadrado, mais aqui alfa, aquele alfa que pode ser mais ou menos 1, módulo de V. O que a gente tem aqui é raiz quadrada, vou botar assim, raiz quadrada de módulo de V ao quadrado sobre 4, mais esse K2 aqui, a gente tem K2, ficou assim, módulo de K ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. E esse aqui é, na verdade, V escalar K ao quadrado, isso aqui é módulo de V ao quadrado, módulo de K ao quadrado, né, cosseno ao quadrado de θ. Então isso aqui, na verdade, é V escalar K. Por que eu estou colocando assim? É mais conveniente colocar assim, V escalar K ao quadrado sobre o módulo de V ao quadrado. Esse não é B2, aqui tinha, vou botar aqui, K2 é módulo de V ao quadrado, módulo de V ao quadrado. Esse módulo de V é constante. Então, quer dizer, quando eu derivar essa relação, deixa eu apagar isso aqui, é sempre mais fácil a gente colocar assim. Esse aqui botar o módulo de V escalar K ao quadrado, porque aí a gente vai derivar essa relação de dispersão diretamente assim para tirar a velocidade do componente J. Então a gente deriva essa relação em relação a capa J. E aí a gente tira J ésima e ésima componente da relação de dispersão, mas é melhor fazer em coordenadas cartesianas, porque aí eu derivo direto essa relação em relação ao componente capa. E sai essa seguinte velocidade de grupo. Vou colocar aqui, que tem algumas coisas interessantes. A velocidade de grupo que sai é essa aqui, em termos vetoriais. K sobre ômega seria justamente o caso maxwelliano, mais esse alfa, que é mais ou menos 1, módulo de K sobre ômega, vou pegar aqui cosseno de θ, aqui módulo de K sobre ômega, cosseno de θ sobre 2, mais 4, 2, vou tentar tirar esse módulo da vetor ao quadrado direto, cosseno ao quadrado de θ, elevado a meio, e aqui módulo, e aqui o V. Então agora, a gente vai ter uma velocidade de grupo que não vai estar se propagando, que não vai estar direcionada só como vetor de onda. A gente vai ter uma componente aqui ao longo da anisotropia. E é claro, a partir dessa velocidade de grupo, a gente pode tirar o módulo da velocidade de grupo para poder ver se a gente vai ter sinais supraluminares ou não. Né? Então a gente tira diretamente a velocidade de grupo a partir
dessa relação aí. Então, esse resultado aqui, para essa escolha que nós fizemos de um vetor V de fundo, que é tipo espaço, né? Então a gente não tem, então não aparecem sinais supraluminares, não aparece nada que se propague tipo taquiônica, não aparecem sinais, né? Vou voltar assim, com propagação supraluminar. Esse aí foi o primeiro resultado interessante. Depois a gente faz umas aproximações aqui que não são tão interessantes, estudar isso aí em ordem, a primeira ordem, V ao quadrado, mas aí fazer essa expansão em potência de V, eu acho que isso aí não é tão importante, não. Então esse é o primeiro resultado que a gente já, quer dizer, através dessa relação de dispersão, a gente consegue ver que realmente com V-space-like, a gente não tem o sinal taquiônico. Aqui a gente não fala de ghost, porque a gente não está estudando a versão quântica, estamos estudando só a propagação da onda clássica. Então isso aí dá essa primeira relação interessante. Depois a gente pode mostrar também que dessa relação de dispersão, fazendo kappa igual a zero, né, fazendo kappa igual a zero aqui, a gente vai ter ω2 menos K2, e aqui alfa igual a 1, a gente vai ter exatamente um meio de módulo de V ao quadrado aqui, com um meio de módulo de V ao quadrado aqui. Então essa relação de dispersão para kappa igual a zero, no fundo estou indo para o referencial de repouso do meu fóton, então a frequência fica módulo de V. K igual a zero, e aí isso aqui está dando para nós que a gente tem, isso aqui seria correspondente à energia, à massa de repouso do fóton igual a módulo de V. Então, só para confirmar aquilo que a gente falou, a gente tem a possibilidade, né, de, quer dizer, da violação da simetria de Lorentz, ela gerar essa escala de massa para o fóton. E a escala de massa para o fóton é o próprio vetor de fundo V. Só para chamar a atenção desse fato também. Bom, isso é um... Depois, uma outra coisa interessante que decorre daí, quer dizer, então essa aí é a primeira coisa simples de estudar, é a relação de dispersão, no caso que é o fio de Shakir, né? Que é esse caso aí, o mais simples. Deixa eu apagar aqui uma coisa. Deixa eu chamar a atenção de um detalhezinho. Isso aí, eu acho que isso aí é essencial. Vamos passar agora, só para chamar a atenção de vocês, de um detalhe simples também, mas que é interessante, que é a birefringência. Vamos supor o seguinte, vamos pegar aqui tem um detalhe interessante, que é o seguinte, vamos pegar as equações de campo aqui, deixa eu botar aqui, Demi, só para chamar a atenção, Demi, deixa eu voltar aqui as equações de campo que a gente tinha em forma original, a gente tinha divergência, deixa eu botar aqui, pegar agora abrindo as equações em função dos campos eletromagnéticos, divergência de V, divergência de E, mais V escalar V. Estou colocando essa propagação, essas ondas no vácuo. Depois a gente tem rotacional. Equações de massa, para mostrar um detalhe que é interessante aqui, que é fundamental para a obtenção da birefringência rotacional de V, menos V0, menos V0V, então a gente observa o seguinte, a gente consegue, tudo é invariante de gauge, né? A gente discutiu na aula passada que a invariância de gauge ela ocorre sempre que esse vetor tiver
quadrirotacional nulo. Né? E aí, é claro, na situação em que esse vetor V de fundo só tem componente espacial e for constante, essa relação aqui automaticamente é verificada. Então a gente está considerando um vetor de fundo V, que é um vetor de fundo constante. Vamos colocar assim. Claro, se ele não for constante, a gente vai discutir depois, isso aí pode levar a uma violação da conservação, vai ter troca de energia com o campo. Mas vamos colocar essa situação, as equações de Marx para esse fundo constante. Então é claro que eu posso pensar em soluções de onda plana. Solução de onda plana vai se verificar. Só que aqui a gente tem uma coisa, essa divergência de E, ela vai, no espaço de Fourier, a gente vai ter I, kappa, e aí aqui a transformar. Vamos dizer que a gente coloque essa solução tipo onda plana. É igual a zero. Claro que a gente está pensando aqui, esse vetor é zero. Quem é real é o meu campo elétrico. Esse vetor é zero, claro que ele não precisa ser real. Então eu tenho B, agora B é zero. Então, em princípio, esse vetor, a gente tem essas amplitudes aqui, estou no espaço de Fourier, esse é zero aqui, a gente pode imaginar que esse é zero aqui, né? Vou colocar assim. Ele tem uma parte real, então é zero real, mais I, um vetor é zero imaginário. A mesma coisa para o B, similarmente para o B. É zero real, mais I é zero imaginário. Muito bem. Só que quando eu colocar essa solução de onda plana aqui, esse termo aqui vai produzir para nós IK escalar é zero. E aqui eu vou ter mais V escalar B0. Então a gente começa a ver que vai ter uma defasagem aqui. Aqui eu tenho esse I. Esse I aqui está mostrando, isso aqui é elevado a Iπ sobre 2. Tem uma defasagem aqui. Então vamos escrever essas equações não em função direta de E0 e de B0, mas das partes reais e das partes imaginárias. Então, colocando essa decomposição aqui, por exemplo, essas equações vão se splitar em várias equações. Vamos colocar aqui, a gente vai ter só para ter uma ideia. A equação de Gauss vai ficar assim. K escalar é zero, parte real, mais V escalar B0, parte imaginária, igual a zero. Quer dizer, cada equação vai ter parte real e parte imaginária. Depois, K escalar é zero imaginário, mais V escalar. Aí vai ficar menos V. Escalar B. Zero real. Igual a zero. Aí aqui vai ficar vara de Lenz, K escalar é zero real. Ômega B zero real. Só colocando as equações de Marx explicadas dessa forma, no espaço, decompondo ondas planas e decompondo as amplitudes das ondas, os vetores E0 e D0 são vetores complexos, né? A gente está explicando eles em forma imaginária, real e imaginária. Então, aqui ficou menos K. Aqui nós estamos mantendo
o V0, quer dizer, a gente aqui está mantendo o V0 diferente de zero, mas não perdeu a condição de que o V2 é spaceline. Tá vendo? Tem essa condição aqui, mas eu estou colocando o V0 diferente de zero. Pegando uma situação, não estou pegando um referencial especial onde a componente temporal seja zero, mas V0, V0R, menos V vetorial é 0R, é zero. Então tá aqui são as equações de Maxwell reescritas, né, naquela decomposição. E aí, a gente pode pensar, ver uma solução especial. A gente pode pegar o nosso campo, né? Vou pegar uma onda circularmente polarizada. Então, uma onda circularmente polarizada, eu estou pegando o meu vetor E0, né? Tal que o E0, componente R, vai ser, vamos dizer assim, um E0x. Deixa eu colocar aqui, tá certo. E o meu E0i vai ser um psi E0. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que esse psi aqui pode ser mais ou menos 1. Quer dizer, se a parte real, né, da minha onda, né, ela tem esse, na verdade eu estou compondo esses dois, quer dizer, o meu vetor E0, ele vai ser E0 x mais i psi y. Então é claro, essa aqui é justamente a composição que vai dar a onda circularmente polarizada à direita ou à esquerda. Se esse psi for 1, a onda é polarizada à esquerda. Se o psi for menos 1, a onda é polarizada à direita. São os dois modos, quer dizer, as duas rotações de polarização, né, no plano. A onda está se propagando, vamos dizer, ao longo da direção Z. Vamos dizer que eu vou apagar essas equações aqui, né, que essas equações depois a gente vai jogar. A gente está dizendo o seguinte, vamos dizer que a gente pega uma onda que se propaga ao longo da direção Z. Então, o nosso campo elétrico é zero. Quando eu substituo E0, ou para E0, o meu campo elétrico ele vai ser E0R, cosseno de Kz menos ômega t, menos E0I, seno de Kz menos ômega t. Porque o que eu fiz aqui? Aquela decomposição, eu tinha isso aqui. E0, que é E0R, mais I E0 imaginário, né? E aí a exponencial é elevado a IKx menos ômega t. Então fica cosseno, mas só que o K está na direção Z, então fica cosseno de Kz menos ômega t, mais I seno de Kz menos ômega t. Foi isso que eu estou fazendo aqui. Então eu substituí, né, peguei a parte real, quer dizer, o campo elétrico vai ter essa parte real, é zero cosseno, e na parte imaginária dele, menos I, é zero, né, cosseno, é zero, quer dizer, a parte real é a parte imaginária dele. Então, o meu campo elétrico ele vai ficar com essa carinha aqui. E aí eu vou ver essas possíveis soluções. Então, eu estou pegando uma onda circularmente polarizada à direita ou à esquerda, dependendo desse psi. E aí a gente joga essas equações aqui dentro do nosso sistema de equações. Pego essa solução para E0 e aí a gente observa que a relação de dispersão, quer dizer, então o nosso E0 está aqui, é x mais xy aqui. Então, esse vai depender desse psi. Eu estou dizendo, então, eu estou fazendo um tratamento unificado. Se for onda circularmente à direita, o psi é 1 e à esquerda, o psi é menos 1. E isso dá a seguinte relação de dispersão para nós. Ômega 2, quer dizer, jogando, né, essas soluções nas equações de Maxwell, a gente vai ter um sistema e tira a relação de dispersão, que é ômega 2 mais psi, aqui vai ficar o módulo de V, ômega menos K2, psi, menos psi, V0K, módulo de K. A relação de dispersão que sai é essa aqui. Com isso, a gente deriva essa relação em relação ao módulo de K e aí a gente tira a velocidade de grupo. A velocidade de grupo que vai sair daqui vai ser essa aqui. 1 sobre 2 ômega mais psi módulo de V. E aqui vai ficar a raiz quadrada. São cálculos simples, tá? É só pura álgebra mesmo. 2 ômega mais psi
si, módulo de V, tudo isso ao quadrado, mais V0 ao quadrado, V0 ao quadrado, menos V2. Lembrando que, né, V0 ao quadrado menos V2 aqui é negativo, mas a gente já tomou cuidado para que a gente tenha garantido isso aqui ser positivo. Então, o que a gente observa? Que a velocidade de grupo começa a depender da polarização. E se a onda for polarizada à direita, eu tenho uma velocidade de grupo. Se a onda for polarizada à esquerda, eu tenho uma outra velocidade de grupo. Então, isso é o que a gente chama de birrefringência, né? Quer dizer, a velocidade de grupo agora, ela depende da polarização, se é direita ou esquerda. Então, esse sistema aí, quer dizer, esse é um exemplo simples, né? Uma situação simples de uma onda se propagando ao longo da direção Z com birrefringência. Deixa eu tocar aqui um minutinho só. Tá joia. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha para colocar aqui. Então, eu acho que isso aqui basicamente era assim, que em termos de birrefringência, a gente estuda uma outra situação aqui, mas que eu acho que não é tão interessante. Então, a gente tem, pessoal, só queria constatar que esse sistema, isso aí um aspecto que é discutido bastante desse modelo de Kerr-Ophir-Shapiro, que é a propriedade de birrefringência. Então, estou só dando um exemplo, né, de como a gente detecta a birrefringência nesse sistema e, quer dizer, melhor fazer isso, escrever as equações de Maxwell, aí pega, mostra que uma onda circularmente polarizada é a solução, quer dizer, essa onda aqui com o campo magnético correspondente, ela fecha as equações de Maxwell e a relação de dispersão que sai daquelas equações de Maxwell é essa relação de dispersão aqui. E daí a gente variando isso aqui, né, em relação, a gente está propagando em relação à direção Z, quer dizer, na verdade esse K aqui não precisa nem botar vetor, porque ele está na direção Z, então é um K, essa aqui é direta, é K2, isso aqui eu posso tirar esse módulo de K, porque isso aqui é um K, já estou tomando esse K que está aparecendo aqui, é a componente do vetor de onda, a onda está propagando ao longo da direção Z. Estou só colocando isso aí. Então sai essa velocidade dependente da polarização. Então isso que se diz que, agora, nem todos os modelos com quebra da simetria de Lorentz são birrefringentes. Na próxima aula a gente vai tratar um modelo que não viola CPT, porque esse modelo aí, como a gente mostrou na aula passada, ele viola Lorentz no sentido das transformações ativas, mas viola CPT também. Depois a gente vai mostrar um modelo par, que é o CPT par, e aí nesse modelo CPT par a gente pode ter situações, vai aparecer um fundo que quebra Lorentz mais rico do que esse. Nesse caso, que era o fio de Jaquille, a quebra de Lorentz está toda jogada em cima de um quadro de vetor. Esse é o fundo, né? Um background que gera a anisotropia, que implica, né, na violação da simetria de Lorentz no sentido ativo. Mas no caso do CPT par, vai aparecer para nós um tensor, que na literatura é chamado de tensor KF, né, porque ele aparece ligado ao termo de Maxwell direto, né? Então, esse vetor, em geral, na literatura, esse vetor V é muitas vezes representado por um vetor KAFμ. O pessoal chama, esse K não tem nada a ver com vetor de onda, não. Chama-se, porque é o vetor que quebra Lorentz, mas ele mistura A com F, é o termo de tipo Chern-Simons, é o epsilon, mi, kappa lambda, a mi, Vmi, a mi, F kappa lambda. Como esse termo aqui, que quebra Lorentz, ele acopla A com F, então em geral, em vez de usar essa notação desse vetor Vmi, usa-se a notação desse vetor de fundo kappa a F componente mi, quer dizer, isso aqui faz o papel do vetor Vmi, porque ele mistura A com F. O outro termo que viola Lorentz, mas que não viola CPT, é um termo que tem essa estrutura aqui. É um tensor de fundo, vamos colocar assim, T, mi, kappa lambda, F, mi, F, kappa lambda. Então, nesse caso aqui, a quebra da simetria de Lorentz se dá porque eu tenho um tensor de quarta ordem. Aqui, claro, antissimétrico em mini, antissimétrico em kappa lambda e simétrico na troca mini kappa lambda. Então, esse vetor de fundo, na literatura, se refere a ele, como ele mistura só F com F, ele é o chamado kappa F. É esse tensor aqui, kappa F, mini kappa lambda. Aí, é claro, esse tensor aqui, sobre ele impõe-se certas condições. Na verdade, ele é um tensor antissimétrico em mini. Então, ele tem 6 configurações de índices aqui. E ele é antissimétrico em kappa lambda. Então, ele tem 6 configurações de índice aqui. Então, é como se eu tivesse um tensor
de rank 2, assim, TIJ. Ele tem 6 índices, tem 6 configurações de índices aqui, por causa da antissimetria, e 6 aqui. Só que ele é simétrico na troca desse índice. Então é como se fosse um tensor 6x6 de rank 2 simétrico. Então, claro, um tensor em 6 dimensões que é simétrico de rank 2 tem 21 componentes, né? Então teria 21 componentes independentes. Mas aí se impõem condições sobre traços disso aqui e a gente reduz de 21 para 19. Então nós vamos discutir isso melhor na próxima aula. Então esse tensor que quebra Lorentz dessa forma, que não viola CPT, isso aqui é CPT par, a gente vai mostrar também por quê, ele tem 19 componentes. E aí, algumas componentes, componentes típicas que ele pode ter, ele não pode ter tudo zero, por causa da antissimetria, mas ele pode ter uma componente desse tipo. 0i, 0j. Ele pode ter dois índices temporais, 2 índices espaciais. Ele pode ter também uma componente que seja totalmente espacial, i, j, kappa, l. Né? Então, essa componente aqui, quer dizer, se eu pegar nós poderíamos também ter uma coisa desse tipo, essa componente, kappa f, 0i, jk. Eu tenho todas as possibilidades, desde que seja antissimétrico aqui e simétrico na troca do par, porque isso aqui é simétrico nessa troca mini kappa lambda simultânea. Então, algumas dessas componentes, se a gente tiver um tensor de fundo que tem essas características, ou que tenha essa, em alguns casos vai dar birefringência e outros não. Então, existem as componentes desse kappa F que dão situação de birefringência e outras não. Isso aí está bem estudado também na literatura. A gente vai falar sobre isso da próxima vez. Estou chamando a atenção disso porque como o modelo de Kerr-Field-Jaquille ele dá birefringência, não é uma característica assim, geral dos modelos que quebram a simetria de Lorentz de darem birefringência. Tem modelos que dão birefringência do vácuo e tem outros modelos que não. Kerr-Field-Jaquille dá a birefringência do vácuo. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. Então, essa é uma situação interessante. Agora, outra situação que a gente pode chamar a atenção aqui, que eu queria chamar a atenção de vocês, que é essa aqui. A situação o que garante para nós que a simetria de Gauge não é quebrada, né, como a gente discutiu na aula passada, é que o quadro vetor de fundo ele tenha quadro rotacional igual a zero. Então, isso aqui garante invariância de Gauge. Quebra-se Lorentz, quebra-se CPT, mas não se quebra a simetria ou mundo eletromagnético. É simples, é isso, a gente falou na aula passada, é a menos de usa-se o integral por partes na ação e usam-se as identidades de Bianchi. E aí, deixa eu colocar aqui uma coisa, a nossa equação de campo, né? Então, nesse caso, em que eu só tenha o termo de Kerr-Field-Jaquille, o nosso lagrangiano nós já declaramos qual é, a nossa equação